Neste lindo dia, eu quero saudar aos estimados irmãos e ao estimado amigo, com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença estamos, agradecemos por esta bela manhã na qual podemos estar meditando na Tua Palavra. Queremos pedir que a Tua Palavra nos alimente, nos fortifique, nos ajude a conservarmos os bons padrões divinos e andarmos os caminhos da fé, da pureza, da santidade, trilhando o caminho para a eternidade. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti, ó Senhor. Bendizemos o Teu nome, pois Tu és Deus e fora de Ti não há outro. Oh, glória ao Teu santo nome, dono do mundo, dono de tudo, dono das nossas vidas, dono do universo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Receba, Pai Santo, toda honra e glória devido ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ler a palavra de Deus que se encontra na Epístola de São Judas. E vamos ler do versículo 3 até ao versículo 7. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se corrompido como aquelas, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Amados, Deus tem os seus padrões. E Deus tem padrões para todo o ser humano. E padrões para aqueles que são chamados pelo seu nome e dizem que são o seu povo. Infelizmente, existem homens ímpios e perversos, razão pela qual nós que conhecemos a Deus e fomos salvos por Ele, por intermédio do Seu Filho Jesus Cristo, precisamos de continuar a manter a nossa fé progressiva, conhecendo-o cada vez mais, obedecendo-o cada vez mais, amando-o cada vez mais, santificando-nos cada vez mais, agradando-lhe cada vez mais, frutificando em toda boa obra cada vez mais. E nunca seguir o exemplo dos homens perversos neste mundo que se torna cada vez mais perverso. Encontramos aqui pessoas que se dizem de ateus. E estas pessoas dizem não crer em Deus e querem fazer com que todo mundo deixe de crer em Deus. Fazem crer que não existe um ser supremo que coordena o universo e vê todas as coisas e que vai punir a todos os infratores. Fazem crer isto de forma que as pessoas possam viver na prática do pecado pensando
satisfatoriamente que não há de haver nenhum julgamento. E assim vão multiplicando pecado após pecado. Mas nós somos convidados a conservarmos a nossa fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa fé no Deus Criador deste lindo e belo universo e supridor de todas as necessidades de todas as suas criaturas vivas e também dos seres humanos. Além dos ateus, existem aqueles que se refugiam em dizer que creem em Deus, mas vivem em perversidade, vivem numa imundície, vivem num casamento profundo com o mundo. Dizem-se mestres até da Bíblia, mas nunca foram servos de Deus, e se uma vez foram, perderam-se no caminho e se desviaram. E assim, estes vivem de perversidade a perversidade. Vejamos, segundo a palavra de Deus, as suas características. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, como eles são, homens ímpios, que convertem a graça de Deus em dissolução, que negam a Deus, único dominador e Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, 9, 10, 12, 16 e 19. 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, baquenteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos, de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 16. Estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm um espírito. Vemos que a Bíblia, através de São Judas, irmão de São Tiago, estes são meus irmãos de Jesus Cristo, porque são filhos de Maria. Então, estes Judas e Tiago são irmãos, meus irmãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles tiveram que reconhecer que Jesus Cristo não era apenas seu irmão, mas era filho do Deus Altíssimo. Assim como a própria Maria reconhecia que Jesus não era meramente seu filho, mas era o Filho de Deus encarnado que se fez carne. O Deus que era Deus, Filho de Deus, se fez carne, encarnou no seu ventre e nasceu neste mundo para que, já crescido, aos aproximadamente 33 anos, desse a vida por todos nós, pagando o preço dos nossos pecados e da sentença de morte eterna, o nosso Deus nos desse uma absolvição, uma amnistia, e agora deixamos de ser réus de morte eterna e passamos a ser filhos de Deus, cidadãos do céu, participantes da eternidade ao lado de Deus no céu. Amados, estamos a ver a característica destes falsos mestres. Estamos vendo como eles são, vivendo em perversidade e na arrogância, não respeitando as autoridades, apacentando-se a si próprios, não querendo que ninguém os apacente e os instrua, de acordo com a própria palavra de Deus.
Eles próprios se intitulam de mestres. E uma data de gente vai lhe seguindo. Mas as suas características são estas. Criadores de divisões no seio do povo de Deus. São sensuais. São arrogantes, insubordinados, blasfemos e dizem-se homens de Deus. Então, encontramos aqui que eles são deste jeito. Mas Deus vai agir. Ele fica quieto, calado, com paciência, com longanimidade. Parece que não está ouvindo nada. Ele está ouvindo tudo, está vendo tudo. E está se enchendo de ira. E ele não é como homem, que basta que você o provoque e está a reagir em contra-ataque. O nosso Deus deixa acumular a ira. E dá tempo para as pessoas se arrependerem. Quando não se arrependem, ele age. Foi assim que ele fez nos dias da antiguidade. Vejamos o que ele fez nos dias da antiguidade. Podemos ver o versículo 5. Mas quero lembrar-vos, dizia o apóstolo Judas, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Era um povo amado, que ele cuidava, como uma mãe cuida o seu filho, com a máxima proteção e ainda muito mais. Mas os que não creram nas suas promessas, ele destruiu. Porque pereceram todos no deserto e não chegaram a Canaã. Estes que não creram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 11. Como Deus vai agir? Seu povo amado errou, não creu, destruiu os que não creram. Os anjos, seres tão amados dele, que o serviam, erraram, largaram seu próprio principado, seu poder e autoridade que Deus lhes deu em desobediência, reservou em prisões eternas. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas passaram pela pena do fogo e do enxofre e foram extinguidas do mapa geográfico, ficando apenas para a história. E agora, Deus vai agir também para estes falsos mestres. 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na congregação de Coré. Estamos vendo a sua atitude. E o que Deus fez por esses que erraram? E o que vai fazer por aqueles que estão agora enganando os crentes, enganando as pessoas no mundo para praticarem pecado, dizendo que estão falando em nome de Deus e que Deus não vai julgar, e que Deus só é bom, e que Deus só é amor, e Deus não pune ninguém. Podem fazer todo o pecado, não é problema. Deus diz, ai deles. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, estamos vendo que, embora Deus está calado agora e todo mundo insulta, abusa e silêncio, Deus está silencioso. Não quer dizer que Ele não está ouvindo. Não quer dizer que os insultos não estão chegando ao céu. Essas bocas arrogantes que se levantam contra Deus para contrariá-lo, para falar mal dele, para acharem que são melhores que Deus, coitados, enquanto o Senhor é o Senhor deles. Então Deus vai, a seu tempo, agir sobre eles. Então, tenha cuidado daquilo que fala. Tenha cuidado de contender contra Deus. Tenha cuidado de julgar Deus. Quem é você? Nem é permitido julgar um ser humano. Quanto mais, ó Deus Todo-Poderoso, justo, justo, justo.
Os seus caminhos são retidão, a sua palavra é a justiça e a verdade. Mas como as pessoas não querem fazer coisas da verdade e da santidade, autojustificam-se arrogantemente, lançando palavras estúpidas contra Deus. Mas Deus está a ouvir. Mude de vida. Faça pazes com Deus. Não lute contra Deus. Não seja rebelde, como foi Lúcifer e os seus anjos. E por isso, deixaram de estar o quê? Na glória e foram precipitados da glória para a terra, e outros estão em prisões eternas até o dia do grande juízo. Então estamos a ver aqui que o nosso Deus efetivamente vai agir. E sendo assim, existe perversidade, homens perversos. Deus agirá sobre eles. E nós? Como devemos viver? A Bíblia nos convida a permanecer na fé, a viver na fé, a lutarmos as batalhas da fé. Como está escrito no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vinda eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os de fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Amados, estamos a ver a necessidade que devemos continuar a batalhar pela fé. Devemos continuar a conservar a nossa pureza, a nossa santidade, aguardando a vinda de Jesus, e que brevemente está chegando. E Ele mesmo nos vai guardar na santidade e na pureza. Não larga a sua fé. Firme-se em Cristo. Haja o que houver, venha o que vier. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, abençoe.